Donald Trump é conhecido por suas declarações controversas e ameaças audaciosas. Entre suas falas mais chocantes, surgiram insinuações sobre a possibilidade de anexar o Canadá. Mas o que está por trás dessas ameaças? Apenas retórica ou interesses econômicos profundos? Hoje, no Atlas Geopolítico, vamos explorar os verdadeiros motivos por trás dessas declarações e as tarifas impostas aos canadenses. Não é a primeira vez que Trump utiliza ameaças como estratégia política e econômica. Desde sua primeira campanha presidencial, ele se destacou pelo discurso nacionalista e pela promessa de tornar os Estados Unidos economicamente independentes de rivais e aliados. Mas até onde esse discurso pode se transformar em ação? O primeiro grande motivo que pode estar impulsionando as ameaças de Trump ao Canadá é o acesso a terras raras, minerais essenciais para a indústria de tecnologia, armamentos e energia limpa. Os Estados Unidos dependem fortemente da China para suprir sua demanda, tornando-se vulneráveis em tempos de tensão geopolítica. No entanto, poucos sabem que o Canadá é um dos maiores fornecedores desses minerais para os Estados Unidos. O país possui vastos depósitos de níquel, cobalto e outros elementos essenciais, sendo um parceiro estratégico crucial para a indústria norte-americana. O setor de mineração canadense desempenha um papel fundamental na economia global, exportando grandes quantidades desses minerais para os Estados Unidos. Além disso, a proximidade geográfica entre os dois países facilita a logística, tornando o Canadá um fornecedor mais confiável e estável do que a China, especialmente em momentos de crise internacional. Essa não seria a primeira vez que Trump demonstrou interesse em territórios ricos em minerais estratégicos. Em 2019, ele chocou o mundo ao sugerir a compra da Groenlândia da Dinamarca, um território com vastos depósitos de terras raras. Mas agora, ele foi ainda mais longe, ameaçando tomar a Groenlândia à força caso fosse necessário, alimentando preocupações sobre sua postura agressiva em relação a recursos estratégicos. A Dinamarca rejeitou veementemente a ideia, mas o episódio revelou uma preocupação real de Washington: garantir o domínio sobre recursos naturais considerados vitais para o futuro da economia e da segurança nacional dos Estados Unidos. E se Trump estiver aplicando essa mesma lógica ao Canadá? Além disso, o interesse dos Estados Unidos na Ucrânia também tem um componente econômico. O país é rico nesses minerais e pode ser uma alternativa para reduzir a dependência da China. A guerra e as sanções contra a Rússia aceleraram essa necessidade, tornando cada vez mais estratégico o controle sobre fontes seguras de recursos essenciais. Outro recurso valioso que desperta interesse nos Estados Unidos é a água. Embora seja um dos países com maior acesso a fontes hídricas, os Estados Unidos enfrentam desafios significativos na gestão desse recurso. Políticas públicas, como o subsídio para o plantio de milho e alfafa em regiões áridas como o Texas e o Arizona, têm agravado a crise hídrica. Essas culturas exigem enormes volumes de água para irrigação, tornando a produção insustentável em muitas regiões. As secas frequentes e as mudanças climáticas são um desafio adicional. Com o aumento das temperaturas e eventos extremos, muitos dos principais estados produtores de alimentos enfrentam um futuro incerto. O Rio Colorado, uma das principais fontes de água do oeste dos Estados Unidos, está em seu nível mais baixo em décadas, colocando milhões de pessoas e indústrias em risco. E não podemos esquecer os impactos devastadores dos incêndios florestais, que comprometem ainda mais os recursos hídricos e a capacidade de produção agrícola do país. A água do Canadá, com seus rios intocados e reservas subterrâneas imensas, pode ser vista por Washington como um ativo estratégico de longo prazo. Trump pode não estar apenas blefando. O Canadá é um tesouro de recursos essenciais para o futuro dos Estados Unidos. Seja através de tarifas, pressão diplomática ou mesmo ameaças veladas, o interesse de Washington nessas riquezas está longe de acabar. A questão que fica é: até onde os Estados Unidos estariam dispostos a ir para garantir sua segurança econômica e estratégica? Embora uma ação militar contra o Canadá pareça improvável, a história nos mostra que potências globais não hesitam em pressionar aliados quando seus interesses estão em jogo. A relação entre os dois países pode estar caminhando para um período de tensão inédita nos tempos modernos.